poder compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. E para nós, uma data especial. Hoje não, dia 14, nós celebramos mais o ano 29º de organização como igreja. E eu queria deixar aqui um texto de Atos capítulo 13. E esse texto de Atos de capítulo 13, ele é o chamado de Paulo e dos irmãos para anunciarem o evangelho a outras nações. O evangelho estava restrito ali em Jerusalém, em Israel, mas a partir do momento que eles começam a expandir, o Paulo é chamado então para ir para os gentios. E aqui então, esse é o texto base para nós como igreja, tá bom? Quando no versículo 47, ele diz assim: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, e para que você leve a salvação até os confins da terra. Então nós assumimos esse versículo para nós como um chamado de Deus para levarmos o evangelho a todas as nações. E então nós iniciamos essa nossa trajetória, essa nossa caminhada. Eu louvo a Deus pelos irmãos que lá no princípio estiveram, que investiram seus recursos, seu tempo, e deram início então a esse trabalho. Louvo a Deus pelos irmãos que durante a nossa história, eles foram acrescentando, foram nos abençoando. Aqueles irmãos que acabaram nos deixando, porque foram promovidos para a glória ou foram para outros lugares. Agradecemos esses irmãos também e agradecemos ao Senhor por aqueles que vão se achegar, e vão dar continuidade a essa caminhada, as crianças que estão se achegando e que vão também nos ajudar nessa empreitada. E o Lucas fez um videozinho sobre isso, tá bom? Sobre essa questão, e é o testemunho dos mais antigos, dos mais novos, e é bastante simples, mas como o Lucas disse, é de coração, tá bom? Tenho muitas saudades da igreja, dos irmãos, e principalmente do trabalho que eu fazia de rosa de bebê. Apresentava os neném com o pastor Roberto e foi muito bom aquela época. E tenho saudades de tudo isso. Oi, eu sou a Sara. Oi, eu sou a Heloísa. Bom, a gente tá na igreja desde o dia que a gente nasceu e a gente deseja para a igreja mais anos e queremos que as mais famílias, adolescentes, que a igreja cresça mais e também que entrem mais jovens. Tchau! Semana passada nós fizemos uma ceia, onde nós fizemos não somente em memória do Senhor, mas durante a ceia nós lembramos dos irmãos que nos ajudaram, trouxeram o evangelho na caminhada através dos séculos. E hoje a gente quer orar, agradecer a Deus pelos irmãos que trabalharam especificamente aqui e que nos abençoaram, tá bom? Então nós vamos orar, iniciar esse culto e vamos estar compartilhando então da palavra também, tá bom? Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede poder estarmos reunidos aqui em nome de Jesus. Obrigado porque houve um dia em que o Senhor chamou pessoas e elas se reuniram e decidiram então iniciar esse trabalho. Uma pequena congregação, uma pequena reunião de pessoas, e foi crescendo, tomando forma, se tornou uma congregação, se tornou uma igreja.
E por aqui, Senhor, passaram pessoas que nos abençoaram, pessoas que nos ajudaram e edificaram esse lugar. Nós somos gratos por cada um que deu a sua contribuição, por aqueles que continuam contribuindo e por aqueles que irão contribuir para esse trabalho. Trabalho que nós só vamos ter noção um dia na glória. Então nós te louvamos, Senhor, por aqueles irmãos que nos ajudaram nessa caminhada, que nos abençoaram. Te louvamos pelos irmãos, Senhor, que continuam nos abençoando. E rogamos então a tua bênção. Que sejamos então, Senhor, no exercício do nosso ministério, luz para as nações. Então que o teu nome seja glorificado através de nós. Todos os trabalhos de ministérios que temos realizado, a obra, Senhor, que temos realizado em outros lugares, assim como a congregação em Guaianazes, assim como o trabalho em Cuba, como foi o trabalho na Índia. Nós te louvamos por todas essas ações, ó Pai, e o trabalho aqui na comunidade. Nós te louvamos por tudo, nós te bendizemos e agradecemos e te rogamos que nos ajude, Senhor, nessa noite. Seja o teu nome glorificado em nosso meio, seja o Senhor engrandecido, ó Pai. Nós te louvamos por esse privilégio que o Senhor nos tem abençoado. Então abençoa cada um dos irmãos, aqueles que nos acompanham pela internet, que todos os irmãos que fazem parte dessa congregação possam ser abençoados nessa noite, possam ser visitados pelo Senhor. E essa é a nossa oração. Agradecido, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Te convido então juntos a adorarmos ao Senhor. Glorioso nome
Jesus. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que nessa noite nós possamos louvar a Deus, ao amado Deus, e dizer para Ele que nós somos a casa do Senhor. Então que nós possamos louvar em espírito e em verdade, porque nós é que somos a verdadeira habitação de Deus. Amém? Amado, eu entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé os céus se abrir e derramar de tudo que Tu és. O amor perfeito pela noiva restaurada, corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um do Senhor, somos povo de Deus, a igreja resplandecerá. Amado meu, entrego a Ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um do Senhor, somos povo de Deus, a igreja resplandecerá. Na Tua palavra eu edificarei a Tua palavra, eu multiplicarei a Tua palavra e edificarei a Tua palavra, eu multiplicarei. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá.
Eu esqueci de deixar um aviso aqui. O Lucas me pediu para deixar os irmãos. A gente tem todo um trabalho, está coordenando o trabalho de comunicação. E a gente está com um site novo, tá bom? Tá, o endereço está aqui em cima, não? Tá bom. Tá. iblnsp.org.com. Depois lá no grupo de WhatsApp dos membros da igreja você vai receber o comunicado, tá bom? Eu não sei se todo mundo tem acompanhado, espero que sim. E a gente tem comunicado por lá, tá bom? Então a gente tem desenvolvido algumas ações aí para que a gente possa estar comunicando aos irmãos, né? Então é interessante que a gente possa estar participando, né? Estar vendo os recados e estar então participando. Outra coisa que avisar é que eu já estou programando para a primeira quarta-feira de outubro iniciarmos os cultos de quarta-feira, tá bom? Então a gente tem feito pela internet, mas graças a Deus a gente tem tomado as medidas adequadas, a gente tem privado por essas questões. Então a gente já está com a ideia de iniciarmos as quartas-feiras os cultos presenciais. Depois eu não sei como vou fazer a respeito das mídias, né? Em relação à questão de internet. Depois eu vou ver isso. Mas, de qualquer maneira, a gente vai estar iniciando nesse período. Conversei com a Priscila também agora há pouco. Então a gente já está programando já para que os cultos das crianças também comecem a retornar. Então, dentro de mais um mês, aí a gente tem que estar programando para iniciarmos os cultos presenciais com as crianças, tá bom? Mas a gente vai comunicando os irmãos para que a gente possa estar mais integrado no que está acontecendo, tá bom? Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que me chama bastante atenção, que é a questão da essência da igreja. E isso para mim é extremamente importante, né? A gente perde um pouco o sentido e a função do que é ser igreja. Então, a igreja é uma comunidade que nasceu no coração de Deus para que Ele se manifestasse no meio do seu povo e que essa comunidade manifestasse a sua glória aonde quer que ela se apresente. Então, a igreja tem essa função. E, infelizmente, alguém no meio do caminho começou a usar a igreja como um instrumento para viabilizar seus desejos e sonhos pessoais e instrumentalizar a igreja para satisfazer os seus desejos, inclusive Deus. Então, não sei onde nós erramos nesse caminho, mas em algum momento a gente se desviou, quando na realidade é esse relacionamento de comunhão com Deus por meio de Cristo Jesus, nesta ação do Espírito Santo. Então, essa igreja de Tessalônica, a gente vai estudar um pouquinho hoje, essa carta, Tessalonicenses capítulo 1, a partir do verso número 1. O texto diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, guarde isso, em Deus e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. 3 coisas: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam,
como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra e rogamos então a manifestação da Tua graça em nosso meio, para que o Senhor possa falar em nossos corações e trabalhar, Senhor, no nosso interior, conforme a Tua graça e misericórdia. Nos abençoe nessa noite, é a nossa oração em nome de Jesus. Quando nós falamos em igreja, nós falamos especificamente sobre a família de Deus, sobre o corpo de Cristo, que está presente no mundo para a manifestação da glória de Deus. Quando nós falamos de cristãos, nós falamos de pessoas que tiveram uma experiência com Deus, uma experiência de novo nascimento, uma ação do Espírito Santo que foi transformando o caráter e o interior dessa pessoa. Pessoas então que buscam relacionamento de intimidade com Deus pelos méritos de Cristo, por uma ação do Espírito Santo. Quando nós falamos de cristãos e igrejas, nós falamos de uma comunidade dirigida pelo Espírito Santo, uma comunidade que é operante e relevante no meio ao qual ela está inserida. Nós falamos de um grupo de pessoas que são imperfeitas, guarde isso. As pessoas que estão na igreja, elas são imperfeitas. E apesar das suas falhas, elas decidiram caminhar em submissão a Deus, em submissão à sua palavra, em sujeição uns aos outros. E que buscam na sua jornada crescerem espiritualmente para cada dia se tornarem mais parecidos com a pessoa de Jesus Cristo. Isso é a igreja e cristãos. Então, o que é uma igreja? A igreja é uma comunidade de fé, ok? E a igreja é a somatória das capacidades individuais e das ações concretas dos seus membros. O que quer dizer isso? Quer dizer que a igreja é a somatória do que nós somos. Eu e você somados, nós somados, essas nossas capacidades, elas fazem a comunidade que nós vivemos. Então, quando alguém vem para mim e diz assim, puxa vida, a igreja não ora, mas você ora. A igreja não faz, mas você faz, porque a igreja são eles. Na realidade, a igreja somos nós, né? É a somatória das nossas ações, das nossas capacidades, agindo nesse meio. Então, a gente tem a mania de achar, aquele irmão, aquela coisa, aquele outro, e a gente se exclui, né? As pessoas se excluem, mas na realidade, se você não soma, né? Então você não pode reclamar porque você não está fazendo nada, não está somando, ok? Então, membros comprometidos, a igreja é comprometida. A igreja é comprometida com Deus, comprometida com o reino, comprometida com a palavra. Membros dedicados, a igreja é dedicada. Membros empenhados na implantação do reino de Deus, a igreja se torna relevante. Então, desta forma, ela se torna uma comunidade de fé que ora, que evangeliza, que discipula, que pastoreia, que cumpre a sua missão no mundo. Então, quando os seus membros, os membros da igreja, estão comprometidos, nós temos uma igreja que serve a Deus e aos propósitos de Deus. Serve aos irmãos e em suas necessidades, serve à comunidade e serve à sociedade como voz profética no anúncio do reino de Deus. Está dando para entender? Então, isso aqui é a igreja. A carta dos Tessalonicenses me chama a atenção porque essa igreja, ela parece que tem um testemunho muito forte, é o que relata nesses primeiros versículos. Então, Tessalonicenses foi escrita por Paulo aproximadamente no ano 50, 51. O objetivo era elogiar e motivar os irmãos a permanecerem firmes no Evangelho. Então, Tessalônica era uma cidade portuária e ela tinha aproximadamente 200 mil habitantes. Ela tinha um grande fluxo de pessoas, porque as pessoas chegavam e partiam do porto, né? E como ela estava num lugar estratégico, ela fazia parte de uma rota comercial que ligava Roma ao Oriente. Então, Tessalônica, ela estava sob o domínio romano, mas a cultura, a religião e os costumes era totalmente influenciado pelos gregos.
E dos gregos, Tessalônica herdou a imoralidade sexual, prostituição, essa coisa toda, e a idolatria. Então, na cidade havia muitos gregos prosélitos que estavam se tornando ou assumindo o judaísmo como uma religião. Havia muitos soldados romanos, porque era uma rota comercial e portuária, e havia uma grande quantidade de judeus comerciantes que se aproveitavam do porto, né, para poder fazer o comércio. E é por isso, e é a razão de muitas sinagogas na cidade. Bom, o Paulo, ele está num... Deixa eu adiantar só aqui. Paulo está trabalhando aqui, mais aproximadamente, tá bom? Nessa região, quando ele tem um sonho. Qual o sonho? Durante a noite, Paulo teve um sonho, uma visão, e no qual um homem dizia, né? Passa da Macedônia. Desculpa. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Lá em Atos 16:9. Bom, o que aconteceu? O Paulo e os seus companheiros, eles navegaram então, saíram daqui, né, e foram para essa região. Essa região aqui é a região da Macedônia. E a região da Macedônia tem a igreja de Filipos, Tessalônica, Bereia e assim por diante. Então o Paulo, ele sai daqui e vai para essa região. Em Atos 16, ele funda ali a igreja de Filipos. Então Atos 16, você vai estudar lá, você vai encontrar. E depois de sair então de Filipos, Atos 17:1, ele vai chegar aqui na Macedônia. E ele vai pregar ali. E durante três sábados, Paulo prega na sinagoga. Então judeus, gregos, mulheres de alta posição, elas ouviram, receberam, creram e acolheram a palavra. E ali então se iniciou a igreja da Tessalônica, ok? Mas os judeus começaram e incitaram a perseguição. Por isso Paulo e seus amigos tiveram que deixar a cidade. E eles foram então para Bereia. Você vai encontrar isso em Atos 17, tá bom? E da Bereia eles vão descer para Atenas. E de Atenas então, o Paulo entendeu que eles precisariam se dividir por causa das muitas igrejas que eles haviam fundado. E de Atenas, então, Paulo envia Timóteo e Silvano de volta para Tessalônica. Porque o Paulo estava sendo perseguido, Paulo não volta, ele envia ali, então, Silas e Timóteo. Bom, algum tempo depois, o que acontece? O Timóteo volta com as informações, trazendo notícia da igreja, e Paulo, então, decide escrever aqueles irmãos. E o Paulo, então, inicia, né, e ele diz lá: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. O que ele diz? A igreja aos Tessalonicenses, né, em Deus Pai, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Bom, aquela igreja, essa saudação indica a natureza da igreja. Ela era formada por muitos judeus que se converteram e os gentios. E esse é o mistério do Cristo, que o Paulo vai falar depois. Qual é o mistério em Cristo? Que os judeus, quer dizer, que os gentios são co-herdeiros dos judeus nas promessas de Deus por meio do Cristo. E foi por causa dessa mensagem que o Paulo foi preso anos depois, lá em Éfeso. Qual que é o mistério do Evangelho? Olha, o judeu dizia: nós somos o povo de Deus. O Paulo está dizendo agora, falou: vocês não são o povo de Deus apenas, mas os gentios em Cristo Jesus são co-herdeiros das suas promessas. E vocês herdam as promessas por meio de Jesus Cristo. Então, quando ele diz assim, a igreja em Deus Pai, ele está falando para judeus. Quando ele diz e do Senhor Jesus Cristo, ele está falando com os gentios. E aí vem a saudação: a vocês graça, que é uma saudação gentílica, e paz, shalom, que é uma saudação para judeu. Então ele engloba, porque agora ele faz e ele prega isso, judeus e gregos em Cristo Jesus fazem parte desse povo. Então, quem é o povo de Deus? Os judeus convertidos e os gentios convertidos.
Os judeus e os gentios em Cristo formam o povo de Deus. Então, existe um movimento chamado sionista que vai olhar para Israel e falar: olha, Israel lá hoje, olha o povo de Deus. Esse Israel que está ali no Oriente Médio como nação política, esse Israel, ele é ateu, ele é secularista. O povo Israel de Deus é a igreja em Cristo Jesus. A gente não deve se esquecer jamais disso, tá ok? Então Jesus vem exatamente para isso. Então Paulo e os seus discípulos, eles têm uma prática, eles oram, né? Eles oram por essa igreja, sempre damos graças a Deus e mencionando vocês em nossas orações. Então aquela igreja estava debaixo de oração dos apóstolos, daqueles homens que fundaram a igreja. Isso mostra que a nossa diversidade, e nós formamos a igreja e nós precisamos orar uns pelos outros, orar pela comunidade. E é isso que o Paulo está dizendo. Então eu estou orando para vocês, por vocês, por quê? Olha só, lembrando continuamente diante de Deus nosso Pai que vocês têm demonstrado 3 coisas, né? Um trabalho que resulta da fé, um esforço motivado pelo amor e a perseverança preveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que está dizendo aqui? Primeiro, ele está lembrando desse testemunho da fé. É como eles receberam a palavra, como a palavra chegou e eles creram e iniciaram a sua caminhada cristã. Do amor como eles abraçaram e começaram a viver essa vida cristã. E dessa esperança que eles têm em Cristo Jesus. Então Paulo está recordando, dizendo aqui, escrevendo aos Tessalonicenses, que recorda, que se lembra do testemunho deles, porque o testemunho deles está sendo expressado com características resultantes de uma experiência de salvação. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E essa experiência de salvação resulta em 3 coisas extremamente importantes para a igreja da qual nós fazemos parte. Primeiro, o trabalho, né? O trabalho que resulta da fé. Quer dizer, há um caráter prático da salvação. Alguém que é salvo produz, ele tem obras. É o que o Tiago diz, que a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela é morta. Você diz assim que crê em Jesus, mas não obedece, não faz aquilo que ele mandou, então a sua confissão, ela não tem nenhum valor. Então, aqui que nós aprendemos 3 coisas importantes nesse ponto. Primeiro, a fé em Cristo Jesus necessariamente produz efeitos na vida de um cristão. Ele tem frutos para apresentar, ele tem obras para apresentar. Porque a fé sem essa expressão de obras, ela é morta, ela não serve para nada. Se a nossa fé, se a nossa crença em Cristo, no seu sacrifício da cruz, não produz algo no meio que nós estamos vivendo, então ela é só uma confissão verbal. E é por isso que Israel no Antigo Testamento é condenado. E aí condenado, quer dizer, é apontado por Isaías. Isaías diz assim, Deus usando Isaías, diz assim: esse povo se aproxima de mim só de lábios, mas o seu coração está longe. Então, a gente vai aprendendo aqui algumas coisas importantes. Porque cremos que o mundo precisa de Jesus, nós evangelizamos. Se nós não acreditarmos que o mundo precisa de Jesus, a gente não vai evangelizar, a gente não vai falar do amor de Deus, porque a gente acha que eles vão de alguma maneira eles vão se livrar. Mas porque cremos que o mundo precisa de Jesus, a gente evangeliza, a gente anuncia o evangelho. Porque nós cremos no perdão de Deus, e Deus nos perdoa em Cristo, nós levamos o perdão, damos o perdão, recebemos o perdão. Porque nós cremos na misericórdia de Deus, nós levamos a misericórdia. Porque nós cremos na vida eterna, nós anunciamos o reino de Deus. Então, isso são características ou frutos de um trabalho
que resulta da fé. E o segundo ponto, então, que ele vai dizer aqui, que um esforço motivado pelo amor. E ele vai dizer assim: eu dou graças a Deus, né? Deixa eu ver aqui, pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. O que o Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo, a 2 Coríntios 8:3, sobre uma oferta que os irmãos da Macedônia enviaram para Jerusalém. Depois você procura lá. O que aconteceu? O povo de Jerusalém estava passando necessidade, passando fome, e o Paulo faz um chamado, e a igreja da Macedônia, ela oferta, ela se doa muito além do que eles podiam, né? E eles então levantam uma oferta para enviar para Jerusalém, e o Paulo está agradecendo. Então a gente aprende aqui uma disposição em amar, porque é o amor que move as nossas atitudes. Então, um esforço motivado pelo amor, não por uma outra recompensa, mas porque eles amaram, então eles doaram. E a doação que eles fizeram, o texto bíblico lá em Coríntios diz que primeiramente eles se doaram ao Senhor. E esse ponto é importante, porque ninguém pode servir ao outro se primeiramente não se doar ao Senhor. E depois que se doaram ao Senhor, o Paulo disse que eles se doaram aos irmãos. Então, quando a gente fala que a gente ama a Deus, que Deus é em primeiro lugar, é primazia sobre todas as coisas, a pergunta é: prova que você ama a Deus sobre todas as coisas. Acho que eu preguei isso faz uns 20 dias atrás. Diz para mim, prova para mim como você ama a Deus. Acho que foi até a noite. Amamos a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos, quando cumprimos a sua palavra. Então, porque nós amamos, nós obedecemos. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque amamos Deus, obedecemos. Porque amamos, nós perdoamos. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Porque nós amamos, nós abençoamos as pessoas, abençoamos nós outros. Porque amamos, nós negamos a nós mesmos. E porque amamos? Porque Deus nos amou primeiro. O nosso amor é reflexo do amor de Deus em nós. Pois aquele que não ama o seu irmão não pode amar a Deus. E se a gente não consegue amar o outro, é porque o amor de Deus não se manifesta em nós. Então a gente precisa repensar um pouco isso, né? A gente tem que ter entendimento na palavra de Deus e discernindo essas coisas. E o terceiro ponto que o Paulo coloca aqui é dessa perseverança na esperança, né? Que ele vai dizer lá, essa esperança que firma o cristão no mundo. Esperança do quê? O que nós como cristãos esperamos? Nós esperamos um novo céu e uma nova terra. Mas para ter um novo céu e uma nova terra, nós esperamos a ressurreição. Tudo que nós esperamos, de tudo que nós cremos, é a ressurreição. É o que o Paulo diz aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, e em vão é a nossa pregação. Então, como cristãos, tudo que nós aguardamos e esperamos é a ressurreição. E que se dará, e que vai acontecer com um marco. Que marco? Quando Cristo se manifestar, quando Cristo voltar. Então, eles estão vivendo, né, nessa esperança da ressurreição, esperando a volta do Cristo. Então a esperança, ela está onde? Está em Deus. Então o que é a esperança? A esperança é uma âncora, né, que nós amarramos com a nossa fé, e nós lançamos essa âncora no trono de Deus. Estamos ancorados no trono de Deus. E quando vêm as tempestades e vêm as tribulações, nós estamos segurando nessa corda, nós nos apegamos nessa corrente. E vêm as tempestades, mas a gente está ancorado no trono de Deus. Então a grande questão é a seguinte: aonde nós temos ancorado a nossa fé? Porque se nós ancorarmos a nossa fé em homens, o homem vai decepcionar. Se nós ancorarmos a nossa fé em ocasiões,
a gente vai se decepcionar. Então, a nossa fé está ancorada no trono de Deus. E do trono de Deus, e nessa experiência, nós podemos confiar. Então nós temos confiança. E nessa confiança nós temos segurança. Estamos seguros em Deus. E nessa segurança, nessa confiança, nós somos fortalecidos. Deus nos fortalece. E nessa esperança de fortalecimento, nas nossas tribulações e lutas, nós somos confortados. E nas nossas lutas e nessa dinâmica toda, nós somos motivados a continuar na nossa caminhada. Então, a experiência de salvação produz marcas na vida cristã. E são as nossas atitudes, as nossas ações, né, que vão demonstrando a produção de fé, de amor e de esperança em Cristo Jesus. Então as nossas ações, elas são a evidência da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança em Jesus. E que elas estão presentes na igreja, como a gente viu aqui em Tessalônica, na igreja de Tessalonicenses. E elas são virtudes, né, que têm como objetivo, né, a glória a Deus e a Cristo Jesus. Então, a fé em Cristo, amor por Cristo e esperança em Cristo. É isso que nós vivemos. E aí então Paulo vem e escreve: olha, irmãos, nós sabemos, irmãos amados, amados de Deus, que Ele nos escolheu. E aqui tem uma séria discussão teológica sobre essa questão de escolha, como é que foi a escolha. Eu sei que a Bíblia diz assim que Deus escolheu. Como Deus escolheu, para mim não interessa se foi voto indireto ou voto direto, se foi... Deus escolheu. O fato aqui é que o Paulo vai dizer que nós somos escolhidos. E ele relata muito bem isso quando ele diz lá em Efésios, sobre esse mesmo tema. Ele diz assim: porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo. Antes do mundo ser mundo, Deus nos escolheu. E nos escolheu com um propósito. Qual é o propósito? Primeiro, sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, Ele nos escolheu para essas coisas, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença e sermos adotados por meio de Cristo como filhos. Então, esse é o verso 4 de Efésios. Mas no verso 3, o Paulo diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que sorte de bênção é essa? Primeiro, sermos santos e irrepreensíveis na sua presença e sermos adotados como filho. Esse é o aspecto da salvação. Esse é o ponto interessantíssimo, porque o Jesus fala assim: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Para quê? Para que vocês vão e dê fruto. Então o Evangelho é muito claro nisso. Então, uma vez que a salvação ela está sendo experimentada por nós, ela vai produzindo em nós frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? Mudança de vida. O que eu fazia antes, não faço mais, porque a salvação vai operando em mim e eu vou apresentando frutos de arrependimento, ok? E o Paulo, então, diz claramente isso quando ele escreve aos aos Filipenses. Olha, põe em ação, em alguns textos diz assim: desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. O que ele está dizendo? O que é pôr em prática a sua salvação? O que é desenvolver a vossa salvação? É viver, né, essa esperança futura aqui e agora. É viver nesse mundo, nesse tempo, o chamado que nós temos. Então, quando nós vivemos santos e irrepreensíveis como filhos de Deus, nós estamos colocando em prática a nossa salvação. E nós vamos conquistando esta posição, nós vamos galgando essa posição. Então, a salvação, então, ela é evidenciada em nós
em aspectos práticos das nossas atitudes. Então, assim, nós podemos reconhecer que alguém foi eleito, que alguém foi escolhido por Deus, através das suas atitudes. E ele foi escolhido como fruto do grande amor de Deus, não pelos seus méritos, não porque ele é bom, mas as atitudes evidenciam a sua salvação. Por isso você vai ver tanta gente que se diz evangélico, tanta gente que é pastor, tanta gente falando um monte de coisa, que dá um mau testemunho danado. Eles estão evidenciando salvação? Não, eles são tão mundanos quanto qualquer um outro. Quer dizer, quando eu digo mundano, tem atitudes de pessoas que não conhecem a Cristo. Porque o que evidencia a salvação é a atitude dela. Eu sempre digo isso. Os irmãos são aí, tem alguns irmãos que são da roça. Eu estou passando perto de uma árvore, eu olho para aquela árvore e digo assim: poxa, Rogério, essa árvore aqui é uma mangueira. Aí a senhora fala assim: pô, mas aquela fruta parece uma jaca. Não adianta eu chamar aquela árvore de mangueira se ela produz jaca. Não adianta dizer que você é um evangélico se você não vive segundo o evangelho. Você pode ter um nome, você não produz fruto. É isso que a gente precisa entender. E hoje todo mundo é evangélico, todo mundo tem um rótulo, mas ninguém apresenta fruto. Ninguém apresenta os frutos de arrependimento. Mas a gente rotulou. Ah, isso aqui é o evangélico, isso aqui é o... Não, isso aqui é o cristão. Não, o cristão, aquele que vive debaixo da direção do Espírito Santo, ele produz frutos dignos do evangelho. É isso que a gente precisa entender. Portanto, nem todo mundo que se diz evangélico é, na realidade, alguém que é nascido de Deus, nascido do Espírito. Não apresenta frutos. Lamento, não é. Aparentemente não é. Claro que Deus pode mudar, Deus conhece todas as coisas, mas Jesus diz assim: pelos frutos vocês vão conhecer. Então a gente conhece pelas atitudes. Então tem muita gente que se diz evangélico, que se diz crente, que se diz isso, ungido e tal, e as atitudes estão aí. Então a gente precisa ter discernimento a respeito disso. Então Paulo vai dizer o seguinte: olha, porque o nosso evangelho, a nossa mensagem, ela não chegou a vocês somente em palavras. Não foi palavra de conhecimento, não foi em palavras simplesmente para vocês conhecerem uma história, mas ele diz, foi em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, quando o evangelho chega e quando o evangelho é experimentado, acontece transformação. Faz uns dias eu estava pregando sobre isso. Irmãos, essa Bíblia, olhando fisicamente, ela é papel e tinta. O que transforma é o Espírito que está e que levou os autores a escrever aqui. Portanto, a Bíblia é palavra de Deus quando eu leio e pratico, porque a palavra de Deus se efetiva em mim. Mas se eu leio como um livro comum e não pratico, esse livro se torna tão comum quanto qualquer um outro. Quando ela se torna a palavra de Deus? Quando eu pratico, quando eu experimento, quando eu vivo a partir dele. Não adianta eu pegar essa Bíblia, abrir no Salmo 91, e colocar lá na estante da minha casa, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque ele diz que isso aí vai expulsar o demônio. Não vai. O que expulsa o demônio da vida de alguém é quando ele vive debaixo da dependência de Deus, submetendo ao Espírito Santo. Esse, a Bíblia diz que o diabo não pode tocar. Então, se a gente quer fazer um culto de libertação, como alguém diz, vou fazer um culto de libertação, começa a vir, a aprender a palavra de Deus, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então,
Isso é importante, tá ok? Então, o Evangelho não chegou apenas de palavra de conhecimento, não foi apenas um anúncio de boas obras, mas chegou, como diz o Paulo aí, em poder. Em poder para quê? Em poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é isso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder para quebrar correntes do pecado, poder para quebrar as correntes do inimigo, poder para arrancar das trevas e transportar para o reino da luz. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é poder para a salvação de todo aquele que crê. E salvação, como a gente falou, há uma transformação tremenda. Esse Evangelho, segundo aí o Paulo está dizendo, ele chegou em espírito. Por quê? Porque é o Espírito que faz com que a gente nasça de novo. É o Espírito Santo que opera em nós, é regeneração. É o que o Pedro vai escrever, né? Pois vocês foram regenerados. O que é regenerar? É ser gerado de novo. Vocês foram gerados de novo, vocês nasceram de novo, tá ok? De uma semente, não de uma semente perecível, mas de uma mais imperecível, por meio da palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que é a semente a qual o Espírito Santo opera em nós e gera em nós uma nova consciência. Nascemos de novo. Então o poder do Espírito Santo de gerar uma nova natureza por meio da palavra. Esse Evangelho chega em plena convicção, né? Por quê? Porque eles reconheceram que realmente é a palavra de Deus e eles decidiram viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Eles decidiram viver debaixo de uma obediência a Jesus. E o testemunho então de Paulo é que eles não apenas receberam o Evangelho pregado em palavras para conhecimento, mas principalmente pregado pelas atitudes do Paulo. Esse é o grande ponto, né? Por quê? Porque eles ouviram Paulo, mas eles viram em Paulo também esse Evangelho sendo efetivado. E aí o Paulo vem e diz assim: de fato vocês se tornaram nossos imitadores. De quem? De Paulo e dos discípulos que estavam com ele, de Timóteo, de Silvano, né? E do Senhor. Vocês não só imitaram a nós, mas também imitaram ao Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. E eu já disse aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. De quem é a alegria? Do Senhor. Ele se alegra conosco, e essa alegria, ela nos fortalece. Quando é que o Senhor se alegra conosco? Quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós cumprimos os seus mandamentos. Então, quando receberam a palavra, crendo nessa palavra, o que aconteceu? A alegria que vem do Espírito tomou o coração daquele povo. E o efeito desta ação é a produção de uma salvação com um testemunho prático. Porque eles foram salvos, primeira coisa, se tornaram imitadores dos discípulos, imitadores do Paulo. É o que o Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios 11, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, vocês não conseguem saber o exemplo de Cristo? Então olha para mim, haja como eu estou agindo, e vocês então estão imitando. Então, como é que o Paulo agia? Primeiro que ele recebeu o Evangelho, né? E ele caminhou debaixo desse exemplo de Jesus. Ele foi alguém que foi discipulado, ele aprendeu, ele recebeu a vida e a palavra do Cristo, e ele se tornou um praticante desta palavra, e ele tem uma experiência de transformação. Quando alguém é imitador do Paulo, ele tem esse tipo de experiência. Mas não só isso, Paulo diz, olha, vocês se tornaram imitadores do Senhor, porque ele diz lá em Efésios, sejam meus imitadores, ou imitadores de Deus, como filhos amados. Ora, Deus não nos escolheu para sermos adotados como filhos, sim? Então eles agiam como filhos de Deus. Então, mesmo debaixo de sofrimento, de perseguição, de adversidade, eles deram crédito ao Evangelho. Receberam a palavra com satisfação, com alegria, que vem do Espírito. O Evangelho falou mais alto do que as suas lutas, do que as suas tribulações, de tal modo que eles se tornaram
modelo para os outros cristãos. E essa pandemia, meus irmãos, vem mostrando uma série de coisas. Eu acho interessante algumas coisas. Os irmãos estão aqui, já estamos aí quase uns 2 meses juntos assim. Os irmãos vêm aqui, tem todo um processo, um protocolo de estarem, né? Provavelmente se você trabalha e pega o ônibus, não tem esse protocolo no ônibus, tem? Mas aí a pessoa tem medo de pegar aqui o Covid aqui na igreja. Parece que é só esse templo que tem Covid, por aí não tem. Mas sabe o que aconteceu, que eu estava meditando sobre isso? É que quando as pessoas vão se afastando do braseiro, né, vai se afastando, as pessoas vão se esfriando. E quando as pessoas começam a esfriar, o Espírito Santo começa a falar, mas ele ouve de longe. E ele já não ouve mais. Ele vai se afastando. E alguém já disse, você é aquilo que você come, não é verdade? Se você come da palavra de Deus, você é alimentado e fortalecido em Deus. Mas se você come daquilo que o mundo está oferecendo, você se torna semelhante àquilo que o mundo está se tornando. Então, isso é muito claro. Então, a gente precisa parar para pensar um pouco sobre isso. Não tenho ânimo, não tenho... Não. Se for depender de ânimo, se for depender de vontade... Eu vou porque eu entendo que eu tenho que obedecer. Vai com vontade e sem vontade. Quer goste ou quer não, a gente vai. Mas hoje a gente quer saber, não estou com vontade, não estou cansado. Então, se você quiser tomar mudança drástica, mudança de vida na direção da tua vida, precisa de uma mudança drástica. É a história de um rapaz que acordava de madrugada para orar. Mas eu começava a orar e ele dormia. E ele dormia. Um dia ele tomou a seguinte posição. Ele disse assim, hoje eu vou orar. E ele subiu no parapeito do prédio dele e ficou ali. E disse para ele, falou assim, está vendo corpo e alma? Ao tamanho da queda. Eu vou orar. Se você dormir, você vai cair. Agora você escolhe, ou você ora ou você cai. E a partir daquele dia ele começou a orar e não dormiu mais. Então, se a gente quiser ter uma mudança de vida na nossa caminhada, a gente precisa tomar algumas posições muito claras em relação a algumas coisas que a gente faz. Porque depois não adianta falar, a palavra de Deus não cumpriu, não fez efeito. Você praticou? Você está conforme a palavra? Então, me parece que você leu apenas o livro. Você não leu a palavra de Deus, ou você não foi afetado pela palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Verso 7. E assim se tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia, de imitadores de apóstolos do Senhor, para serem modelos de todos os cristãos na Macedônia e na Acaia. Aonde? Filipos, Bereia, essa região de Atenas, de Corinto, ele vai. E aí então, Paulo diz no verso 8, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem. Eles continuaram evangelizando. E a mensagem vai pela Macedônia e para a Acaia. E não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. E o resultado é que nós não temos que falar nada para vocês. Pensou que coisa legal? Assim, vocês entenderam o Evangelho. Vocês compreenderam, vocês estão vivendo. Então, por meio dos Tessalonicenses, a palavra se propagou, reverberou. E o Evangelho foi anunciado. E o Evangelho foi anunciado em toda aquela região, né? Porque eles creram a fé, né? A salvação começou a produzir efeito, porque eles amaram e então eles começaram a praticar essa palavra de Deus e nessa esperança da ressurreição. A ponto então que eles não precisariam mais ser acrescidos em nada. E aí então vem esse verso, porque eles mesmos relatam de maneira como vocês nos receberam. E aqui, olha que coisa interessante, voltaram-se para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, né, que nos livrará da ira. Então
as outras igrejas estavam testemunhando sobre o testemunho dos Tessalonicenses. O resultado da salvação desse pessoal foi que eles deixaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. E ídolo, irmãos, necessariamente não é uma imagem, necessariamente não uma estátua, mas é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Então, dizem que antigamente, não sei como está hoje, os evangélicos rotulavam os católicos de idólatras, porque eles tinham imagem, né? Mas aquele cara que vai vender o grãozinho de feijão por R$500, ele também é um idólatra. Aquele que vai vender a fronha do travesseiro, ele também é um idólatra. Aquele crente que valoriza mais o dinheiro do que o Espírito Santo, ele também é um idólatra. Aquele que valoriza mais os seus desejos do que a vontade de Deus, ele também é idólatra. Mas esse povo, eles se convertem, eles deixam os seus ídolos e começam a servir a Deus. Essa é a diferença. Quem nós estamos servindo? Aquele que você serve, né? Dele você é escravo. Então talvez estejamos sendo escravos do trabalho, escravos de relacionamento, escravos das paixões individuais, seja o que for, é aquilo que você dá mais atenção, é aquilo onde você está se tornando escravo. Então o resultado dessa salvação foi que eles tiveram uma experiência de conversão, deixaram de servir os ídolos para servir a Deus. E a caminhada cristã então é esse exercício, né? De você todo dia identificar os ídolos, deixar os ídolos e servir a Deus. Deixar aquilo que toma o coração ao lugar de Deus e se voltar e caminhar com Deus, né? Então a Tessalônica se tornou uma igreja onde a prioridade era a palavra de Deus. Ela ouviu, recebeu, creu e acolheu essa palavra. Por isso ela pôde discernir o que era a palavra de Deus e o que era a palavra de homens. Coisa que parece que a igreja hoje tem uma dificuldade enorme, porque alguém levanta assim: olha, assim diz o Senhor, todo mundo vai atrás. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, parece que não é bem assim. Então precisamos conhecer a palavra, e o resultado disso foi que eles se tornaram imitadores de Cristo. Então alguém que segue o Evangelho se torna parecido com Cristo, né? E o poder do Evangelho se manifesta, e foi aí que eles influenciaram então a sociedade e as outras igrejas. Então quando a palavra ocupa um lugar central na igreja, nós crescemos em Deus. O fato de abrir a Bíblia não quer dizer que a mensagem está sendo bíblica. Jesus foi tentado pelo diabo e o diabo usou a Bíblia, mas o diabo não estava sendo bíblico, na verdade. Então, nem todo mundo que fala em nome de Deus, a mensagem é de Deus. Portanto, nós precisamos estar com a palavra na mão, viver essa palavra e ela se efetivar em nosso coração. Nesse sentido, obedecemos a palavra de Deus. E essa é a diferença. Então uma igreja que cresce, uma igreja que transforma e que se torna relevante onde ela está inserida, é uma igreja que tem por primazia a palavra, obedecer a palavra, se torna imitador de Deus, e o poder do Evangelho nessa igreja influencia a comunidade. Depois de 29 anos, eu quero crer que nós podemos nos tornar melhores do que somos. Louvo a Deus por tudo que nós podemos fazer, mas acho que nós temos capacidades e capacitações para realizarmos muito mais em Deus, não na nossa vontade. Então, depois de 29 anos, nessa mensagem que trago aos irmãos, em agradecimento ao Senhor por mais um ano de organização, fica o nosso desafio de nos tornarmos uma igreja como essa de Tessalônica, com essa capacidade, com essa disposição. E como eu disse, isso depende de cada um de nós. Não espere isso só do outro, né? Se todos nós caminharmos nessa direção, a igreja se tornará relevante e continuará sendo exemplo onde quer que ela caminhe. E essa palavra, se nós caminharmos debaixo dela, também será efetivada nessa direção.
Que seja assim na sua vida, que a sua prioridade seja essa palavra, que o Espírito Santo te ajude na tua jornada e que você se torne esse imitador de Cristo, como o filho amado que você é, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo, nele, para que você fosse santo e irrepreensível na sua presença e fosse adotado como filho por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos conceda a graça, meus irmãos, de continuarmos nessa nossa empreitada, nessa nossa caminhada, e que Deus nos dê humildade para nos submetermos à sua palavra e à sua vontade, que seja esse o seu desejo, como é o meu, mas que todos juntos possamos estar na mesma direção, na mesma disposição, para que nós como igreja sejamos tão relevantes como essa igreja de Tessalônica também foi. Então eu gostaria de me unir a você em oração, pedir a Deus que nos abençoe essa igreja, e que depois então orarmos para que Deus possa nos despertar cada um de nós também, tá bom? Vamos orar. Pai, eu quero louvar o teu nome mais uma vez e te louvar pelo privilégio de podermos estar estudando a tua palavra. Obrigado por esses escritos, como nos ensinam e nos mostram a direção e nos motivam, Senhor. Deus, eu quero orar pela Igreja Batista Luz para as Nações, que nós, Senhor, vemos a nos tornar uma igreja tão relevante quanto essa de Tessalônica, dependente da palavra, que esteja debaixo dessa disposição, e que em nome de Jesus possamos viver então como imitadores do Cristo. Quero orar por cada um dos meus irmãos, quero orar por mim também, para que em nome de Jesus o Senhor nos dê capacidade, nos dê humildade, para que nos tornemos pessoas assim. Então nos visita nessa noite, ó Espírito Santo do Senhor, opera em nosso coração, quebra cadeias, quebra correntes, converte o nosso coração a Ti, converte o nosso coração ao Senhor, à Tua vontade, à Tua palavra, e que nos tornemos, Senhor, Deus, parecidos, Senhor, com Cristo a cada dia. Abençoa os ministérios, a cada irmão. Mais uma vez oramos por aqueles que colaboraram conosco durante esses anos todos, aqueles que continuam colaborando e aqueles que se achegarão para estar conosco, Pai. Então abençoa a tua igreja nessa noite, abençoa os meus irmãos, aqueles que nos ouvem pela internet, que também sejam visitados e que em nome de Jesus também sejam abençoados. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Durante o próximo cântico nós estaremos louvando ao Senhor, mas também o gasofilácio para a gente estar ofertando ao Senhor, tá bom? Aleluia, obrigado, Senhor, por tua graça bendita. Fique de pé, louve conosco.
tu também sei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, que nos chamou para si. O Senhor desejou e quis fazer de nós um povo e nos deu o teu nome. Nós somos chamados filhos de Deus. Tu és o nosso Pai. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória, glória seja ao nome do Senhor, hoje e para sempre. Aleluia. Amém. Hoje eu acabei no horário, hein? Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Sei que alguns irmãos estão necessitados, alguns estão enfermos. Vamos orar, pedir a Deus que nos visite e visite esses irmãos agora. Que Deus possa estar tocando nas suas necessidades. E eu te convido a orar, né? Como o Paulo fazia para a Tessalônica. Que a gente possa orar um pelos outros. Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor pôde prover nessa noite, nesse lugar. Somos gratos ao Senhor pela tua provisão. Mas diante de nós, Senhor, estão pessoas que estão necessitadas. Há irmãos aqui que precisam de uma visitação poderosa do Senhor. Que precisam, Senhor, de uma porta aberta, que precisam de uma porta de emprego, que precisam, Senhor, de uma restauração da família. Pessoas que precisam também, Senhor, de uma ação de cura. Tua palavra diz que nós oraríamos, Senhor, e nós cremos que a partir daí é o Senhor quem faz. Nós vamos cumprir a tua palavra, a tua ordem, e oramos, Senhor, para aqueles que estão enfermos. Mas é na tua graça e misericórdia que nós confiamos. Deus, em nome de Jesus, visita cada irmão enfermo nessa hora, do alto da cabeça, Senhor, Deus, por todo o corpo até a planta dos pés. O Senhor toca, Senhor, Deus, quebra todo o jugo, tudo aquilo que não é teu, Pai. Deus, em nome de Jesus, repreende toda a enfermidade, toda a inflamação, toda a infecção, Senhor, toda a dor, tudo aquilo, Senhor, que tem trazido peso, Senhor, sobre esses irmãos. Eu quero repreender agora em nome de Jesus e ordenar que essa enfermidade saia. Pedir ao Senhor que visita, Senhor, no mais íntimo e profundo do coração. Tira toda a preocupação, toda a angústia, toda a amargura. Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode realizar milagre. Tu és Deus de milagre, Tu és Deus de poder. Deus, o Evangelho não é apenas poder, Senhor, para salvar, Senhor, não é apenas poder, Senhor, para restaurar, para fazer nascer de novo. O Evangelho também é poder, Senhor, para curar o físico, curar a alma. E é isso que nós oramos, Senhor, nessa noite. Derrama, Senhor, sobre este lugar a Tua presença santa e visita esses irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, e opera um milagre para a glória do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos esses irmãos, abençoamos as suas famílias e Te louvamos e agradecidos, Senhor, fazemos em nome de Cristo Jesus. Agora, Senhor, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, guardando-nos, Senhor, e nos preparando para uma semana debaixo da Tua direção e debaixo da Tua bênção. Prepara-nos, Senhor, prepara, Senhor, aquilo que nós temos que fazer durante a semana. Deus abençoa, Senhor, os nossos afazeres, que o Senhor esteja adiante, vá na frente, mas, Senhor, também nos promova momentos de intimidade e comunhão contigo. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui nessa noite, aqueles que nos ouvem, que sejam todos visitados, tocados pelo Teu poder, Pai. Essa é a nossa oração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. São de sua mão com a graça e a paz do Senhor. Que Deus te abençoe e dê uma boa semana em nome de Jesus Cristo.